Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a doutora Nayara Negreiros. Vamos conversar um pouco como ser produtivo em home office, né? Como manter a produtividade nessa época de trabalho à distância, de ensino à distância e tudo mais. Nós temos a honra de tê-la hoje aqui, doutora, ela que é a rainha da produtividade. Ela vai trazer bastante dicas para a gente de como a gente colocar na prática essas execuções para ser mais produtivo, né? Tudo relacionado com organização, com disciplina, com foco e tudo mais. Para quem não sabe, ela é minha professora duas vezes, chefe duas vezes, pelo escritório Negreiros e Lopes, né? E pelo departamento jurídico do IPOG. Ela é minha professora, eu falo que ela é minha professora duas vezes, uma no direito societário, outra porque eu aprendo tanto com ela durante ali nossos tempos de trabalhando juntos, né? Que ela é realmente uma mentora para mim, que me ensina constantemente, o tempo todo. Então é uma honra tê-la você como professora, como patroa, e hoje estar aqui falando com você sobre esse assunto de altíssima relevância. Eu fico muito feliz, né? Eu agradeço o convite que foi feito pelo CAESM na pessoa do Jontes, que trabalha diretamente comigo, na minha equipe. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque ele pediu que o tema abordado fosse um pouco mais abrangente, que fugisse do direito, porque vocês já tiveram uma série de lives aqui abordando temas do direito. E aí surgiu o tema que a gente vai falar hoje, que é aprender a ser mais produtivo nesse período de pandemia. O Jonathan já me apresentou muito bem, mas eu vou falar um pouco mais do meu currículo. Eu sou advogada há mais de 8 anos, eu faço parte de uma sociedade, de um escritório de advocacia, eu sou professora de graduação de Direito no IPOG. A atividade da docência exige correção, conversa com o aluno, preparação de aulas, desenvolvimento de atividades. Eu corrijo o TCC também. Eu elaboro todos os conteúdos das minhas redes sociais e eu tenho uma constância muito grande, o volume é grande de postagens. Se vocês observarem, podem até me seguir lá no Instagram. Então, como é que eu faço para conseguir manter todas essas atividades que são da minha atribuição nesse período onde todos nós ficamos muito mais ansiosos, porque, afinal de contas, a gente não sabe como é que vai ser o futuro a partir de agora. Quando é que as nossas atividades elas finalmente poderão ser retomadas, né? Exatamente. A proximidade com a geladeira nos atrapalha, a convivência com o irmão nos atrapalha, a convivência com o restante dos familiares, ela nos atrapalha e muitas vezes ela é tumultuada e pode deixar o ambiente estressante, né? A facilidade da cama logo ali do lado. Tudo isso são facilitadores para destruir a nossa rotina de trabalho e destruir a nossa rotina de estudos que nós já tínhamos. E aí, o que eu fiz? Exatamente. Você pode me interromper a qualquer momento, tá, Jonas? Eu tô seguindo Acho que eu tudo vou por só aqui. E eu falo pegar muito. o. Acho que só pegar um gancho, né? Porque, assim, como a Valéria acabou de falar, é um verdadeiro desafio. Ninguém estava preparado para fazer essa adaptação abrupta, né? De um dia para o outro, sair do seu escritório, sair da sua zona de trabalho, passar a não frequentar mais as aulas presencialmente e precisar fazer essa transferência para tudo remotamente, né? Trabalhar de casa. Então, às vezes, a pessoa não tem um local preparado, não tem um local adequado, né, para se trabalhar, para se estudar. Então, realmente, é muitos desafios que as pessoas estão enfrentando hoje em dia para superar essa barreira de distrações e realmente focar naquilo que deve fazer, conforme, pelo menos, tentar ao máximo igualar ao que era quando era ali presencialmente, né? Justamente. Inclusive, nas primeiras 2 semanas, eu fiquei extremamente ansiosa de chegar a não conseguir dormir. Eu dormia de 2 a 3 horas. Essa ansiedade, ela foi tomando conta. Eu não estava conseguindo me organizar. E aí eu decidi sentar e dar continuidade à minha rotina como se nada tivesse se alterado.
Não foi muito fácil, mas agora tudo já entrou aos conformes. A gente trabalha junto, você é testemunha disso que eu estou falando. O nosso ritmo de trabalho, inclusive, melhorou. O volume aumentou, mas a nossa produtividade melhorou demais. E aí eu Uhum. queria, inclusive, passar aqui o que é que eu já fiz para melhorar a minha produtividade com todas essas demandas que a gente tem. Eu fiz um checklist aqui que nós vamos passar item a item para que você já possa colocar em prática a partir de hoje, né? Perfeito. Eu fiz um caderninho de anotações dessas ações para a gente sair dessa sensação de frustração, de inutilidade e já começar a retomar a rotina, ainda que dentro de casa. Então, vamos lá. Nós temos que entender que quanto maior for a dificuldade das nossas atividades, mais nós vamos precisar otimizar o nosso ambiente. Então, você pode pegar aí as suas anotações e já escrever os tópicos que nós vamos enumerar aqui. E o tópico número 1 que eu coloquei é a organização. Anotem aí, organização. O que você vai fazer? Você vai organizar tudo na sua mesa e deixar nela apenas as coisas que são essenciais para o seu trabalho e as coisas que são essenciais para o seu estudo, principalmente para você não ter que ficar saindo do ambiente para pegar algo e acabar se distraindo. O nosso córtex cerebral, ele tem um mecanismo que é muito sensível aos aspectos visuais. Tanto é verdade que tudo que é belo nos chama atenção, tudo que é organizado nos chama atenção. Então, nós temos essa tendência a nos sentir confortáveis em ambientes agradáveis e nos sentir confortáveis em ambientes organizados. E até onde eu diria assim, o conforto e a organização andam juntos e andam separados? Tem como conciliar os dois? É algo improvável? Isso não existe. Conforto e organização são algo separados. Como é que é isso? Super conseguem andar juntos, né? Até um dia desses, você comentou que iria trabalhar de moletom, e eu falei assim, pode vir. Mas a questão não é o conforto, é a desorganização. A desorganização atrapalha. Eu insisto para a minha equipe que ela procure manter a mesa o máximo de organizada possível, porque quando tem aquele volume de papel, ou muitos livros em cima da mesa, ou muitas telas abertas, isso desconcentra a sua mente. Você fica com aquele senso de urgência de que não está tudo bem, de que você está com coisas em atraso. E esse senso de Verdade. urgência te atrapalha, você desfoca parte da sua energia com algo que você ainda não está trabalhando, entendeu? Então, o foco é uma coisa por vez. E aí a organização ela vai influenciar demais nesse aspecto, certo? Certíssimo. E aí você está bem nesse item do Eu conforto? fico, eu acho que eu estou. A Alessandra trouxe uma questão aqui, ela falou até a água, para não levantarmos e dispensar no pensamento e no Isso. trabalho. Eu reparei isso essa semana, né? Porque o nosso bebedouro aí, alguém fechou o registro, a gente não sabia que era só religar o registro. Ah, Então, né, a gente adaptou a jarra de água, né, dentro da sala de aula, a gente aham. percebeu que é muito mais produtivo, é muito mais rápido você só pegar a jarra ali no seu copo. Parece que você não precisa sair da sala o tempo todo para ficar indo lá realmente dispersando água e tudo mais. O Jefferson falando aqui. Isso é verdade. E, inclusive, essa semana no Instagram eu comentei que eu utilizo um método de organização que é muito simples. Não é todo mundo que conhece, mas quem conhece eu acho que até gosta. Que é você criar um grupo. Eu vou ficar mais pro cantinho, porque os comentários estão bem no meu rosto. Você criar um grupo de WhatsApp onde apenas você vai participar. Porque você não vai se dispersar saindo de aplicativo em aplicativo, verificando o que é que você tem que fazer durante o decorrer do seu dia. Então, é uma técnica para você também não se dispersar.
certo? Nosso diretor Certíssimo. acadêmico acabou de entrar. É Oh, um que prazer tê-lo honra! conosco, doutor Carro. Seja muito bem-vindo. E aí, falando sobre essa questão do WhatsApp, eu achei interessante, eu já me mostrou a organização que ela faz, porque assim, eu também tenho aquela questão de, e se eu fizer o grupo no WhatsApp para fazer a organização e gestão, né, mas acabar vendo uma conversa, me distraindo do meu foco, né? Eu achei interessante você compartilhar como é que você organiza a sua gestão do WhatsApp, porque isso evitaria essa distração nesse quesito de desviar o seu foco, né, da produtividade para ir falar com alguém, ver um grupo que você está, às vezes, de amigo, que não é um assunto relevante para o momento. Então, às vezes, você entra no WhatsApp para ver sua tarefa e acaba se distraindo pelas conversas que tem lá. Compartilha com a gente como é que é o seu método de organização para isso não acontecer. Eu tenho, mais cedo nós conversamos, né, que eu tenho estratégias de organização com relação não só aos grupos de WhatsApp, mas também a classificação das minhas conversas. Quando eu tenho conversas que não são mais necessárias, eu acabo arquivando-as. Eu não deixo que elas fiquem ali na minha visualização, para eu focar exatamente ainda no que eu não resolvi. E aí, sempre que eu preciso acionar aquela conversa novamente, eu vou lá no campo de pesquisa e puxo a conversa de volta. Mas esse método não é todo mundo que dá conta de realizar, não. Eu acho que já está no nível mais avançado de De organização. organização, né? Como eu Exatamente. Mas, falei, Como eu falei, ela é a rainha da organização, gente. Então, tudo que vocês imaginarem é tudo muito bem organizado, muito bem sistematizado para facilitar e tudo mais. Então, é isso realmente, essas aí. dicas E são muito assim, boas. tudo o que eu coloco aqui como dica, vocês podem ter certeza que eu executo na minha vida. Não é coach. É realmente o que eu faço e que dá certo, porque o volume de atividades que eu tenho é bem grande. Né? O Jonatas acompanha diariamente aí, ele já sabe, eu sou acionada a todo momento, o meu WhatsApp ele não para, e eu tenho as atividades no Instagram, eu tenho os meus prazos processuais, eu tenho a gestão dos trabalhos do escritório, eu tenho as gestões do trabalho lá do IPOG, então eu classifico até o nível de conversa que eu vou ter no WhatsApp. Se eu percebo que o interlocutor está falando comigo, ele tem um assunto que eu tô com a bateria tá acabando, deixa eu colocar para carregar aqui. O que que eu faço? Eu peço que ele me envie um e-mail. Fazer com que aquele assunto tenha rendimento no WhatsApp. E aí eu peço que ele me envie um e-mail e a partir dali a gente consiga dar fluxo naquela demanda, né? E aí a gente pode seguir para o item número 2, que é o contexto. Se vocês quiserem anotar, é o contexto. Você vai escolher um lugar que vai ser exclusivo para aquela atividade. Você vai separar muito bem os ambientes lá da sua casa, aonde você tenha um para o estudo ou você tenha um ambiente para o seu trabalho. E essa separação de ambiente, que é a separação de contexto que eu gosto de falar, ela facilita demais os momentos que eles são dedicados para o trabalho e os momentos que forem dedicados para o estudo, eles têm um rendimento maior, porque o nosso cérebro, ele gosta de padronização, ele gosta de repetição, e manter essa rotina de lugar e de horário, por exemplo, todos os dias eu vou começar a estudar às 9. Se você não é adepto a estudar tão cedo, você pode colocar os seus horários, né? Se você já está com uma agenda muito tumultuada hoje, já está bagunçado, trocando a noite pelo dia, começa aos poucos a retomar a rotina, porque uma hora ou outra, invariavelmente, nós vamos voltar à nossa rotina. Ainda que não voltemos, o método remoto que veio para ficar em muitas realidades, ele precisa de uma rotina também, senão você pode até adoecer. E aí, essa rotina de lugar e de horário, ela gera em nós uma predisposição mental para os estudos e uma predisposição mental para o trabalho. É verdade.
Eu vejo até que, como você falou, no contexto, essa diferenciação de produtividade é extremamente, como é que eu posso dizer, assertivo mesmo. Porque assim, quando você está em casa, parece que você não está tão. É o seu lugar de conforto, né? É o seu lugar de descanso. Então, quando você, no seu local de descanso, se propõe a realizar uma tarefa do trabalho ou da faculdade e tudo mais, você sai da sua zona de conforto, né? Então, Exato. assim, quando a gente sai de casa, vai para o escritório físico e ali é sua zona de conforto para trabalho, parece que você, o dia passa, você não vê, você rende, você está ali produzindo, produzindo, produzindo. Mas quando você tenta transferir esse local para a sua casa, que é o seu local de conforto, parece que o tempo não passa, ou você se distrai, ou você não consegue ter, né, esse contexto de trabalho, de produtividade nesse lugar remoto. Então, eu acho assim que nesse período de trabalho em home office, de estudos em home office, a gente deveria, né, como você falou, se adequar ao máximo na organização para se parecer ou equivaler a um trabalho, né, o seu escritório onde você trabalha, ou seja lá onde você for, né. Porque, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, até então a gente não tem escritório. A gente está utilizando a mesa do jantar para fazer estudos e tudo mais. Então, assim, a cadeira é desconfortável porque não é apropriada, né, para esse tipo de execução. Então, você passar o dia sentado numa cadeira desconfortável e tudo mais é bem complicado, né? Boas-vindas a Juliana Saad, diretora Nossa de diretora comercial e comercial e marketing marketing. do Nós IPOC. Seja estamos muito só com bem-vinda, é uma presenças honra. ilustres hoje, hein? Você viu? Muito bom. Fogo E em aí, como é que peso você tem aqui. feito? Você trabalha, você estuda no seu ambiente, na sala? E como é que você faz com as pessoas que ficam transitando no ambiente? É a adequação de horário, né? Por exemplo, minha casa que vive lotada, então assim, qual que é os períodos que eu rendo mais, que eu tenho mais facilidade de desenvolver, de ser produtivo? É de madrugada, porque é onde as pessoas dormem, é onde a casa vai ficar mais silêncio, e eu tenho uma predisposição a render mais à noite, né? Então, no período que eu estava em home office, você via que eu acho que eu produzia mais de madrugada do que no horário Sim, normal, né? De comercial. Eu acho que pode ser considerada uma das vantagens de se trabalhar em home office. Você escolher entre aspas, escolher sua rotina, seu horário de trabalho. Mas é essa adaptação mesmo. Mas como eu falei, nas suas aulas, por exemplo, às quintas-feiras, eu não podia ligar meu microfone porque minha mãe está tocando piano, meu pai está tocando guitarra, tá aquele movimento em casa. Então a gente não consegue realmente ter aquele ambiente de paz e sossego para prestar atenção. E vir ao meu quarto realmente é um lugar de descanso. Então é um lugar que eu vejo minha cama, eu quero ir para a cama, né, exato. descansar. Então, realmente, achar essas estratégias, essas dicas que você está dando, para se tornar produtivo, né, é como eu falei, né, tem que haver uma equiparação ao máximo entre sua casa e seu local de trabalho. Assim a gente consegue ir vencendo. Nunca vai ser igual, mas a gente consegue ir vencendo é, essas demandas. A Valéria está falando aqui, por isso que nossas conversas locais sempre são pelas madrugadas, é verdade. Aí a gente segue madrugada dentro, planejando lá, 3 horas da manhã, planejando projetos para vocês e tudo mais. Valéria, inclusive eu já briguei muito com o Jonas, porque quando dá 2 horas da manhã, eu mando uma mensagem e ele tá acordado. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que esse menino tá fazendo acordado essa hora, gente? Fico preocupado. Ele é uma pessoa noturna, Isa. Preocupante. A Mila também chegou, a Mila, minha A sogra. Mila chegou, Beijo, meu uma amor. honra, Mila. Depois vai ter uma live com ela, né? Vamos Então, fazer, vamos marcar, doutora Mila. Queremos um você aqui. tema aí. Beleza, então, o que, que nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando? E a terceira ação que eu faço. Se tem uma coisa que me distrai muito, é quando eu estou trabalhando ou quando eu estou estudando, e aí eu lembro que tem alguma informação que eu sinto a necessidade de lembrar depois, porque eu vou precisar executar ela. E aí, como é que eu faço? Eu tenho sempre próximo a mim um caderno de anotações, né? Eu ando com um bloco para cima e para baixo. Mesmo que esse bloco depois eu passe
para o meu grupo individual, que é o que eu faço geralmente, né? Mas eu já tiro da minha cabeça ali, do momento, da minha memória RAM mental, aquela atividade. E eu não fico dispersando a minha energia com uma cobrança de que eu deveria executar aquela tarefa ou que eu vou me esquecer daquilo. Né? Inclusive, a gente está utilizando agora o Astrea, que é um programa muito bom jurídico, que ele tem uma série de atividades que a gente pode colocar como tarefas. Então, é uma agenda que ajuda muito no trabalho do escritório. Mas agora, quando é pessoal, eu gosto de fazer aquele trabalho da anotação dentro do grupo individual. Não, e é importantíssimo a gente achar meios, né? O pessoal que está falando que trabalha com caderninho ou papeizinhos, como a Nara falou aqui. Então, assim, cada um tem seu método de se organizar. E eu acho isso importante. A Nara também usa o Trello, é o que eu ia falar aqui agora, para me ajudar com as tarefas. Quem tem muita demanda, geralmente, por exemplo, que é um universitário, além de estar estudando, tem as tarefas da faculdade, trabalho da faculdade, você tem que acompanhar por ali, tem seu trabalho também durante o dia. Então, assim, acaba que acumula muitas tarefas. Como se dá conta de tudo? Como você planejar isso, né? Utilizar essas ferramentas, como você disse, para organização, seja um bloquinho, seja uma agenda, seja o grupo no WhatsApp, eu acho que é fundamental. Eu mesmo, né, tenho uma memória péssima, então... Eu é que sei. Exatamente. Então, assim, a gente tem lá uma série de coisas para fazer durante o dia. E se isso não tiver anotado de uma forma fácil, né, de acesso, e falar assim, olha, eu preciso fazer isso, que você retome isso em tal horário e tudo mais, a gente realmente não consegue entregar o que precisamos entregar, né? Uhum. A utilização de aplicativos paralelos como o Trello, eu só uso, ou o Astrea que a gente estava conversando, ou até mesmo a agenda do Outlook, eu só utilizo quando o assunto é muito grande. Quando são tarefas rápidas, eu não me disperso, indo lá no outro aplicativo, voltando para o WhatsApp, eu fico só concentrado no WhatsApp mesmo, mas para mim funcionou mais. No começo, esses aplicativos paralelos, eles funcionam. Depois eu vou acabando Você vai esquecendo, abandonando, né? eles vão ficando abandonados. E o WhatsApp eu nunca esqueço. Então, para mim, foi o método que mais funcionou. Geralmente, quem passa a utilizar o WhatsApp dessa maneira, acaba criando uma paixão. Aderindo. Exatamente. Você já fez o grupo ou não? Eu tenho um grupo, mas eu tenho um grupo que eu faço anotações mais pessoais, é que eu preciso lembrar. Não passo muito lembretes do dia. Apesar que às vezes eu utilizo, mas eu coloco, por exemplo, senhas que eu tenho que lembrar, acessos, documentos, essas coisas eu vou lembrando. Ou então até mesmo uma música que eu ouço e falo, nossa, essa música é bonita, quero levar depois. Então eu anoto lá nesse grupo, envio para depois eu retomar. Às vezes eu confesso que eu acabo esquecendo, meu grupo fica lá fixado, mas eu vou anotando, 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 e depois eu já Depois esqueci, você como vai já fazendo falei. um limpa, né? Isso, depois de anos que eu falava, nossa, às vezes eu nem lembro mais do assunto que eu mesmo coloquei. E é outro ponto-chave que também eu acho que é importante na questão organização, né? Porque às vezes a gente confia demais na memória. Então a gente coloca, por exemplo, só o nome da pessoa, lembrando do assunto que você tem que falar com ela, do que se trata e tudo mais. Só que não é assim. Às vezes você colocar, por exemplo, a Isabela. Preciso falar com a Isabela sobre o mini curso do CAESM, né? Uhum. Então, aí a gente, na correria, você anota só lá Isabela, para você lembrar depois. E aí você faz tantas coisas que você se esquece, tá lá anotada Isabela, mas você se esquece. E aí, o que, que eu preciso tratar com a Isabela, né? Então, acho que essa organização também de detalhamento, de pontos chaves, para não se esquecer do assunto, ou o que você tem que se tratar, ou o que você tem que fazer, é fundamental. Eu tenho um quadro lá, né, agora no nosso escritório, onde eu anoto as tarefas semanais. E eu percebi, né? Eu comecei agora a fazer esse sistema, né? Eu colocava lá só talvez o nome de algum processo, algo assim que eu tinha que fazer, uma manifestação. E às vezes eu lembrava, tá, que cidade que ele é, qual que tem histórico, não tem, o que, que eu preciso fazer, né? Então a memória, aí, o desgaste para você ir lá e trazer toda aquela tarefa que você precisa fazer para você relembrar é muito maior que você já tivesse detalhado, se organizado, né, com detalhação do que você já deve fazer sistematicamente, né?
Não, é verdade. Inclusive, eu tive que te dar um quadro para você começar a melhorar na memorização. Mas essa questão da organização, ela é muito particular, ela é muito individual. Então, a gente dá uma série de dicas que uma vai se adaptar ao seu perfil, outra já não se adapta, mas a terceira dica você já gosta, e aí você vai montando o seu jeito. A minha sócia comentou mais cedo que eu sou um espelhamento de organização. Em É muitas coisas verdade. eu ainda não sou. Em muitas coisas eu ainda não sou. Mas eu procuro estar sempre melhorando nisso aí. É uma sequência de anos tentando. Para não perder prazo, para não cair em esquecimento um sonho que eu quero atingir. Por exemplo, eu coloco lá, eu tenho 3 grupos. A Valéria falou assim: o grupo do eu é legal. Eu tenho 3. Tenho 3 grupos comigo, Valéria. E cada grupo é focado em uma coisa. Tem um que é um grupo pessoal. Eu coloco coisas pequenas lá que eu quero fazer. Por exemplo, a gente que é advogado precisa ter uma vestimenta mais adequada. E aí eu notei que eu não tenho um terno preto. E aí eu anoto lá no meu grupo essa atividade simples, comprar um terno preto. Se eu não fizer, se eu não anotar em algum lugar, eu vou cair no esquecimento. E eu vou deixar de fazer uma coisa pessoal. Porque não é só o trabalho que vai importar. As coisas pessoais, elas também importam. Você tem que cuidar de você. Então, ter uma agenda pessoal, um desses 3 grupinhos para você, ele é muito bom. Um outro grupo que eu coloco as minhas coisas também é toda notícia de jurisprudência recente que eu tenho certeza que um dia eu vou precisar. Um método de executar um cliente diferente, um juiz que deu a concessão de bloqueio de aplicações, outro juiz que deu a concessão de bloqueio de cotas dentro de uma sociedade limitada. Então, são coisas que se eu não deixar tudo agrupado em algum lugar, quando eu precisar fazer uma petição ou eu precisar utilizar nos meus trabalhos, eu não vou saber onde que eu salvei. E aí esse grupinho de jurisprudências e decisões recentes ou temas novos como direito digital, direito do comércio eletrônico, tudo eu deixo anotado lá. E aí surgiu aqui no meu escritório algo nesse sentido, eu vou lá no meu grupo, busco a jurisprudência e jogo no tema. Você cria um método até de assertividade nas suas ações. Nosso índice de ganho no escritório, ele é muito bom, graças a Deus e graças ao nosso trabalho e dedicação. Mas a gente tem um índice alto, sim, de decisões favoráveis para os nossos clientes. Excelente. E já puxando o gancho da organização, eu acho assim, você falou da importância da gente ser organizado até mesmo pro lado pessoal da vida. Mas eu também vejo em outro aspecto que a gente pode aplicar e que se deve aplicar, que é o trabalho em equipe. O tanto que a organização é essencial em um trabalho em equipe. Primeiramente porque quando você faz uma organização sistematizada, assertiva, quando você estiver ausente, quando você não puder entregar aquilo que a pessoa da sua equipe está precisando, ela consegue facilmente ter acesso a essa questão. Seja, por exemplo, na nomeação de um contrato, né, para facilitar, às vezes coloca lá só o nome da empresa. Aí você não coloca Ana, mas tem uns 30 Exato. contratos da mesma empresa. Então, assim, a gestão também desse controle organizacional entre as equipes para facilitar tanto para a própria pessoa, mas principalmente também para o restante da equipe que trabalha com ela, eu acho que também é um ponto a se destacar, que deve se pensar. Por que eu devo ser produtivo? Não apenas para mim, mas também para ajudar as outras pessoas, na minha ausência, a continuar a dar frequência àquele trabalho que já vinha sendo feito. Eu acho interessante nesse quesito, né, como eu falei, a doutora Nara é expert, né, trabalhando com ela, é tudo muito sistematizado, muito organizado. Então, assim, eu já até fiz um guia, né, guia do apoio jurídico, para que caso eu fosse sair, ficasse até É mais fácil, verdade. né? Então tá lá tudo lá, como nomear um contrato de compra e venda, como nomear um contrato entre alunos, como nomear um processo no Procon. Então já tá tudo lá o jeito que deve ser, porque a pessoa fica, é fácil tanto para a pessoa achar
E se caso um dia eu for sair, acontecer um acidente comigo, eu não puder mais ir trabalhar, já tem ali algo mais fácil, algo mais organizado, para o próximo que vir ocupar o meu lugar, já ficar mais tranquilo, não ter que passar por tudo aquilo que eu passei de aprender o tempo todo, ficar te perguntando como é que se nomeia isso, como é que Exato. faz isso, né? Eu acho que essa organização também é de se pensar, pensar na organização da equipe como um todo, né? Não, certamente criar um método de trabalho, essa metodologia gera mais produtividade até na localização. À medida que o escritório cresce, o volume de documentos também cresce. Se não tiver uma padronização, dificilmente você vai ser produtivo, porque você vai gastar muita energia buscando algum dossiê, buscando algum relatório, né? E aí a gente pode seguir para o quarto item de ações que você já pode começar a fazer a partir de agora, que é fazer uma to-do list. Provavelmente algumas pessoas aqui já fazem, que é anotar as coisas mais importantes que você tem que fazer e deixar ali ao seu alcance, como num post-it, por exemplo, ou num caderno. Eu já uso o WhatsApp, eu gosto desse método, mas quem não se adapta pode utilizar o caderno e também utilizar o post-it, porque toda vez que eu escrevo no computador, eu percebi que eu acabo não dando a atenção necessária, algo que eu não tenho ali palpável, olhando a todo momento. E eu elejo, no máximo, 3 atividades principais para fazer naquele dia. Então, se eu tenho prazos, eu faço no máximo 3 por dia, porque senão eu vou perder a qualidade, inclusive técnica. Ou se eu tenho reunião, eu não faço prazo no mesmo dia, eu antecipo o prazo. Nessa pandemia, nós passamos por alguns momentos de ter que fazer um prazo em cima da hora, mas tudo se tumultuou porque nós perdemos pessoal, tivemos que reduzir a equipe, e aí agora a gente está nessa fase de reorganização. Mas nós tínhamos já um método de uma lista, uma to-do list. A gente tem uma lista de tarefas para fazer, né? Isso serve também para o âmbito pessoal. Você tem uma lista assim, Jonatas? Eu não tenho. Eu tenho, como eu falei, eu ainda nesse processo do que fazer no dia, dentro das atividades do escritório, temos, né? Mas da vida pessoal, não, acabo, isso me atrapalha, eu confesso. Por exemplo, as questões do CAES, às vezes eu preciso falar com algum diretor específico para resolver tal questão. Às vezes eu vou lembrar só 3 horas da manhã, sabe? Eu vou lembrar lá para frente, eu esqueço demais. Então, é algo que eu precisava implantar para facilitar. Só que eu ainda não achei o meu método, né? O WhatsApp eu sei que não é para mim. Já baixei vários aplicativos de lembretes. O próprio tem um aplicativo chamado To-Do. O próprio To-Do não funciona para mim. Eu já. Uhum. Então, assim, ainda estou me adaptando, me achando no método. Post-it, para mim, por incrível que pareça, eu ponho na minha cara e eu esqueço de olhar o post-it, né? Então, assim, essa lista realmente de afazeres do dia, nessa questão mais pessoal, eu realmente confesso que eu ainda preciso achar o meu método de maior eficiência, né? Porque lá no escritório a gente trabalha com software, né? Então lá Sim. tá tudo muito bem sistematizado. Então você já está habituado com aquilo, já sabe o que tem que fazer, vai seguindo conforme o prazo e tudo mais. Mas na vida pessoal, realmente, eu não tenho esse software da minha vida, apesar de ter vários disponíveis, mas eu ainda não soube adaptar, né? Mas vou fazer isso a partir de hoje. Essa to-do list, ela é importante até porque a gente tem um excesso de informação. Por exemplo, todo dia aparece um curso novo que eu quero fazer. Todo dia aparece um curso novo. Eu falo, não, esse aqui eu vou fazer. E se eu coloco esse tanto de atividade, eu não faço nenhuma. Eu fico perdida dentro do que eu quero fazer. Se eu não coloco, estabeleço. Hoje é 1 hora desse curso, 20 minutos de leitura disso e mais 1 hora de outro curso. Pessoal, eu não executo nenhum. Porque eu falo, não, hoje eu vou fazer esse, hoje eu vou fazer aquele. Ó, o Eduardo disse que é do tempo do post-it. Ah, Eduardo, nem é assim. Então, você tem que priorizar o que, que você vai fazer. Eu tô com 6 cursos para fazer. Tem momentos que eu fico sem saber como é que eu vou organizar a minha agenda. E aí, eu estabeleci
que eu vou fazer o que estavam muito mais antigos, que já estão atrasados, né? E isso é importante para você fazer também, Jonas, porque você também está com uma série de cursos aí para executar, fora as atividades da faculdade, fora as atividades do CAESM, do escritório, do estágio, Da então, pesquisa. da É pesquisa. muita coisa, viu? É muita Realmente coisa, você tem tem que que ter essa procurar. organização, tem que ser esse. Como eu falei, né? Eu fiz um curso, inclusive o pessoal do IPOG está disponível para vocês, chama Gestão do Tempo e Ferramentas da Produtividade. E é Ele é gratuito, é um curso gratuito para aluno do gratuito para IPOG, está lá todo no mundo. seu tá lá no seu Ava. Eu recomendo muito, muito mesmo. Falei, quando eu fiz ele, eu fiquei assim, eu tornei o meu maior mês de produtividade disparou, porque você aprende até que fazer a gestão realmente do seu tempo dentro dessas tarefas que você tem que executar. Inclusive por prioridade, por urgências. O que que eu preciso fazer agora? O que que eu posso fazer mais tarde? O que que não vai me agregar? Por exemplo, ficar no Instagram, ficar no Twitter. O que que é o meu momento de lazer, entende? Então, fazer essa organização de, primeiro, a prioridade de produtividade para ser assertivo nesse ponto é fundamental, porque senão você acaba se perdendo. Você fica assim, eu preciso assistir, fazer o tal curso. Aí você fica adiando. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Não, quando você faz esse programamento, você fala, eu preciso fazer agora, e você começa e faz e termina. Depois disso, você fica mais tranquilo para fazer as outras atividades, curtir a própria lazer. Tem até um aplicativo, eu esqueci o nome dele agora, mas que tem vários aplicativos, né, de produtividade. Tá, tá aqui Sim. na Pomodoro, que tem sites que te ajudam a fazer isso, mas tem um aplicativo que eu achei muito legal, ele é em inglês, eu esqueci realmente o nome, mas ele é de recompensas. Você faz uma atividade e aí quando você conclui, o site te dá um joguinho como recompensa para te incentivar a terminar. Então, a cada atividade que você termina, você joga um joguinho. E aí você vai fazendo isso como uma forma de autorrecompensa. Acho que isso também é interessante. Fala, olha, eu não posso, por exemplo, mexer no Twitter enquanto eu não terminar tal tarefa. Terminei, pronto, agora estou liberado. Vou 10 minutinhos de Twitter. Para eu voltar para lá se eu quiser, então eu faço mais outra tarefa, executo. Eu acho que isso também é um método que a gente pode utilizar, para quem gosta, né, pode utilizar para aumentar a produtividade, né? Isso eu utilizei com esse curso, né? Hoje eu falei, depois de ver as férias logo em seguida, então a gente fica relaxado, né? Para você voltar a essa rotina de organização do que você já está acostumado, é bem difícil, você tem que ter disciplina, né? Não, certamente sim. É como a gente conversou. A organização, ela é algo muito pessoal, então você tem que descobrir o método que melhor se adapta para você. O Jonathan já não deu certo com o grupo de WhatsApp, mas ele ainda está nessa fase de se conhecer e perceber qual que é o que vai dar certo. Mas o importante é que a gente fique nessa busca de tentar ter uma padronização, porque a organização ela faz bem para nós, né? No trabalho faz bem para nós, no nosso estudo. E é super válido essa continuidade na pesquisa aí. O joguinho, para mim, por exemplo, já não daria certo. Eu já ia sentir que eu estou perdendo tempo ao Tô invés de estar perdendo tempo. fazendo algo mais útil, né? Mas certamente rede social tira muito nosso tempo. Eu acho que 90% das pessoas hoje elas se distraem com isso e o que era para ser 5 minutos vira 50, né? Se olhar o Verdade. relatório lá de quanto tempo De você que fica é no WhatsApp, dá não sei absurdo, quantas né? mil horas Uhum. por semana, aí você fica assombrado. Você fala, meu Deus, eu gastei esse tempo todo, e se eu tivesse focado em alguma outra coisa? Não, nem que seja uma coisa que não vai ter rentabilidade financeira. Se eu tivesse aplicado todas aquelas horas cuidando do meu corpo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de atividade física, certamente em pouco tempo você já teria tido uma melhora, né? E De aí, fato. a quinta ação que a gente pode falar é sobre a iluminação. Parece muito bobo, inclusive tem uma dessas dicas que eu vou dar que eu já falei para o Jonas, ele não acredita, mas funciona, que é sobre as vestimentas. Mas antes eu vou falar da iluminação, que tem um estudo lá na Universidade de Harvard que fala sobre como é que nós reagimos de acordo com a iluminação de um ambiente, né? E eles concluíram que as luzes
elas afetam diretamente o nosso comportamento no estudo e no nosso trabalho. E aí eles perceberam o quê? Que as luzes mais quentes, elas nos deixam mais criativos e a depender da tonalidade, elas trazem também um relaxamento. E se a gente observar, os livros que nós temos a tendência a ler por mais tempo, eles têm uma página mais amarelada. Porque a reflexão da luz é É menor, então menor. traz aquele conforto aos olhos, né? Muita gente não se adapta ao Kindle porque a iluminação é muito forte. E aí não consegue ficar tanto tempo com os olhos focados naquela leitura. E aí, as luzes brancas, nesse mesmo estudo, eles perceberam que aumenta o foco. E é por isso que a maioria dos escritórios, eles têm a iluminação branca. E aí, você pode experimentar colocar na sua mesa de estudo uma luminária com a luz branca direto no foco do estudo, para tentar melhorar a sua concentração nos estudos e a sua concentração no trabalho. Eu uso lá no escritório lá de casa uma iluminação direta branca. E eu não gosto de fazer leitura na cama porque nunca rende, eu acabo me distraindo. Não leitura de estudo, né? Eu acabo me Uhum. distraindo, eu nunca consigo finalizar por muito, não consigo continuar por muito tempo a leitura. Né? Você faz esse tipo de ação ou não? Sim, sim. Eu tenho, eu tenho fotofobia. Luz para mim, artificial, Uhum. demais, me causa um desconforto terrível. Só que também a ausência de luz necessária me causa o mesmo desconforto, por causa que parece que a sua visão fica pesada, pesa. Então, assim, quando eu estou estudando, e, por exemplo, no quarto que tem uma iluminação menor do que da sala, eu percebo que meu nível de leitura diminui drasticamente, né? Então, por causa você, não sei, a sombra ali não fica legal, né? Não é confortável para você ter esse tipo de leitura. Então, eu não tenho uma luminária ainda. Eu tenho uma aqui que eu estou usando, mas que eu só utilizo para fazer os vídeos. Eu posso até passá-la para utilizar para fazer as atividades. Só que eu percebo a luz do ambiente. Então, na sala, que é mais iluminado, eu tenho um rendimento maior. No quarto ou outro ambiente que seja com uma luz mais, entre aspas, de vela, mais fraca, que deixa a visão cansada, eu vejo que eu tenho um rendimento muito menor, né? Verdade. A iluminação ela faz muita diferença, sim. É um detalhe que acaba afetando, sim, o nosso rendimento. E se é um detalhe que nos afeta, então eu acho que é válido que você interfira nele, né? E aí a gente parte para o item 6 que você já pode começar a executar a partir de hoje, que é eliminando as suas distrações, né? Você tem que procurar criar um acordo com as pessoas que você mora e avisar que naquele horário você vai estar estudando ou você vai estar trabalhando. Outra coisa que você pode fazer para não se sabotar: esconder o celular, colocar no modo avião, faz um combinado com alguém para você entregar o celular e ele só te devolver em 40 minutos, porque às vezes você não consegue ter essa disciplina de não pegar o celular. Eu já conheci pessoas que fazem isso, entregam o celular e falam: olha, não me dê esse celular de volta, nem se eu te pedir nos próximos 40 minutos, né? E a outra dica que eu uso e que você comentou mais cedo é a técnica Pomodoro. Ela é uma ferramenta muito simples e ela é eficaz para gerenciar o nosso tempo. E aí, para quem não conhece, como é que ela vai funcionar? Você vai trabalhar por 25 minutos de maneira ininterrupta, sem pegar no celular, priorizar não conversar, por isso que eu gosto de colocar o celular no modo avião. E aí você coloca o alarme ativado para ele despertar em 25 minutos depois. E descansar após esses 25 minutos de trabalho intenso, de trabalho 100% focado. Depois de 4 ou 5 blocos de 25 minutos, onde você descansou esses 5 minutos,
Esse descanso, inclusive, você pode olhar sua rede social, entra no WhatsApp, conversa ali com alguém, retorna a ligação para alguém que te ligou. Depois de 4 ou 5 blocos, você pega um intervalo maior, de 25 minutos ou meia hora de descanso. Se você fizer o teste um único dia dessa técnica, eu tenho certeza que você vai prestar atenção no quanto você rendeu, no quanto as suas atividades reduziram. Porque essa técnica, ela se baseia na ideia de que, dividindo o nosso fluxo de trabalho em blocos de concentração intensa, nós vamos conseguir melhorar a agilidade do nosso cérebro e estimular o nosso foco. Essa técnica Sim. funciona muito comigo e eu acho que todo mundo deveria pelo menos fazer o teste um único dia, meio período que seja. É de fato, porque assim, tem até a questão mesmo da nossa capacidade de concentração e de manter o foco. Porque assim, você, por exemplo, vai fazer uma petição, que seja, vai produzir qualquer trabalho que seja. Você precisa entregar naquele dia, é muito extenso. Se você sentar na cadeira e quiser sair, produzir, só na hora que você terminar, você vai ver que você vai ficar, sua cabeça começa a dar aquela bugada, você não consegue já pensar com tanta clareza, você às vezes utiliza muita repetição de palavras, usa muitos termos repetidos, você não consegue ter uma atenção, aquele foco realmente, como você falou, Uhum. desses 25 minutos, de realmente foco, de concentração, de rendimento máximo ali, né? Então, acho que esse período aqui do cérebro descansar, daquela relaxada, tudo mais, é fundamental para a gente realmente entregar, produzir melhor, né? Produzir e produzir melhor, com uma atenção e um foco mais especializado. A Alessandra até falou aqui que o combinado lá na casa dela é se for urgente, liga no telefone físico, porque ela não atende celular. Né? Ai, Isso é Ale, eu faço, olha, você faz isso dentro da sua casa. Eu faço isso muito com cliente. Muitas pessoas me ligam. Eu não atendo de primeira, exceto se eu já conhecer o perfil daquela pessoa e souber que aquela pessoa realmente ela só me liga quando tem algo extremamente urgente acontecendo. Então, pessoas que eu não conheço esse perfil, eu só atendo na segunda ligação. Eu penso o quê? Bom, se ela insistiu, realmente é muito urgente. Porque a maioria desses contatos, dessas interrupções, você pode responder depois, quando você não estiver focado na sua atividade. E a pessoa também ela pode te enviar ou por áudio ou por escrito no WhatsApp e você responder dentro do seu tempo, né? Então, ele tem esse critério aí também, Alessandra, que você utiliza em casa, eu utilizo ele no meu trabalho. perfeito. Certo? E aí eu vou para a última dica, que o Jonatas não concorda, mas eu faço, e eu acho que muita gente concorda, que é se vestir adequadamente, trocar de roupa, gente. Se você está em casa, ainda que você escolha um outro pijama, não, o pijama do dia e o pijama da noite, mas eu falo brincando assim, mas eu acho que o que ajuda mesmo é você se vestir a caráter como se fosse trabalhar, né? Se vestir para aula, se vestir para o trabalho. Parece uma besteira, mas quando você vai para a faculdade ou quando você vai para o seu trabalho, tem toda uma imagem que você precisa apresentar. E essa imagem, ela já começa a criar em você uma predisposição aos estudos e uma predisposição ao seu trabalho. Da mesma forma que quando você coloca uma meia, coloca uma roupa confortável de ficar em casa, você se sente convidado a assistir um filme, a ligar o Netflix, a comer uma pipoca. Então, se vestir, se arrumar, se maquiar para aula, ou maquiagem simples, tá? Se maquiar para o trabalho, para quem está trabalhando em home office, no rendimento e me ajuda muito. Eu acho que isso Doutora, para a mulher é falhou só um essencial. pouquinho, depois que você falou, para quem trabalha em home office, você deu uma falhada, eu não sei se foi só para mim, mas você recapitulou só essa partezinha, por gentileza? Para quem trabalha em home office e para quem está estudando em casa, se arrumar faz total diferença.
Nos primeiros dias não fez tanta diferença porque a gente não sabia por quanto tempo ia durar. Mas agora que a gente está nesse momento de, não, eu preciso retomar a minha vida, eu preciso estabelecer limites dentro dessa vida que a gente está tendo sem regramento. É importante que você volte a colocar as atividades que você já fazia antes. Levantar, se alimentar, tomar um banho, se vestir, se preparar. Porque se você não fizer isso, você pode até mesmo adoecer. Né? Nas nossas aulas remotas, muitos alunos não gostavam de se mostrar em vídeo, certamente porque não estavam se arrumando. Mas aí dá aquele desânimo, a aula não rende do mesmo jeito. Nessa última nossa aula rendeu muito mais, principalmente porque todo mundo apareceu, né? Então, se arrumar faz diferença. O nosso psicológico, a gente não sabe no quanto influencia na nossa rotina. Então, é mais um método que se pode ajudar, por que não utilizar, né? A Val Verdade. mesmo, ela utiliza esse método aí de se arrumar em casa. Eu Eu também. acho, eu acho que é o seguinte, se a gente inverter as coisas, fica melhor. Por exemplo, vá trabalhar de pijama e fique em casa com roupa do escritório. Já pensou nisso? Acho que a produtividade talvez aumenta por causa do conforto que a roupa traz, né? E depois, por você estar em casa e ser sua zona de conforto, a roupa trazer esse aspecto de importância, de realmente você estar se preparado para produzir aquele determinado e executar determinada situação. E, por exemplo, tem algumas roupas que te ajudam a desempenhar uma função produtiva melhor. Por exemplo, interno. Eu gosto de usar a camisa abotoada até o último botão, porque assim eu evito de ficar com a cabeça baixa, eu evito de fazer, me dá uma postura muito melhor, que eu prefiro, que eu acho que para mim me traz uma melhor imposição de trabalho, de produtividade. Imposição que eu digo não é imposição de se impor, é de Sim. realmente se impor consigo mesmo, de você falar, olha, estou aqui, postura, né, rende, você tem que se focar numa reunião. Por exemplo, numa reunião, isso aqui é fundamental porque eu lembro constantemente da minha voz, de como eu devo falar, de como eu devo me portar e tudo mais. Então, isso influencia diretamente no meu comportamento, até mesmo do subconsciente. Porque se eu estou com isso aqui afrouxado, eu já estou no momento relaxado. Então, às vezes, eu não percebo muito a forma como eu estou falando, é, Uhum. como que eu estou me comportando, porque a linguagem corporal também é importante, né? Então, eu concordo nesse sentido de que a roupa traz um viés de produtividade muito grande, né? E eu acredito, por exemplo, para estudar, tem pessoas que gostam de se arrumar como a Alessandra, né? Passar maquiagem e tudo mais, para estudar. Comigo é o oposto. Para mim, estudar, eu preciso estar no momento relaxado. Então, eu visto meu moletom, fico lá, porque quando eu faço isso, eu estou totalmente relaxado. Só o que foca é meu cérebro. Então, eu vou lá, começo a produzir, produzir, produzir. Quando eu sento para estudar, eu fico, passo assim, o tempo nem voa e vejo muito conteúdo e nem percebo. Né? Então, assim, também tem essa diferenciação do conforto, que eu acho que às vezes pode influenciar na produtividade. A doutora Mila, ela falou assim, minha comunicação com o Jonatas, fora do escritório, funciona muito bem, a gente se prioriza. Eu acho que é outro ponto que a gente pode destacar, né? A priorização de pessoas chaves. Por exemplo, no meu WhatsApp, eu converso com muita gente, amigos e tudo mais. Mas você vai deixar de usar o WhatsApp, por exemplo, no momento de trabalho ou no momento de descanso? Não sei. Você vai, no seu momento de descanso, você vai parar de dar ouvidos às pessoas do trabalho, ou no momento de trabalho você vai parar de dar ouvidos às pessoas do amigo, seus amigos, né? O que que eu faço? Eu priorizo algumas pessoas. Você, a doutora Mila do trabalho, que eu sei que quando vocês me chamam, quase 99% das vezes é assunto muito relevante que eu preciso estar atento, eu preciso viver com uma urgência maior do que um colega meu. Então, no trabalho, por exemplo, eu não dou preferência para essas conversas. Às vezes eu só visualizo, mas eu vou responder depois, né? Mas quando você manda uma mensagem, a doutora Mila manda uma mensagem, eu já te respondo quase que imediatamente, né? Porque eu acho que É também, se a verdade. gente for
pensar por esse viés de organização, de priorizar pessoas chaves com quem você deve manter contato, até mesmo para a sua produtividade, acho que também é importante. O Eu Eduardo trouxe. Pode falar. Nesse aspecto, eu não faço, mas eu não recomendo isso que eu faço, mas é o que eu faço. Eu não faço essa diferenciação de tempo para trabalho e de tempo para lazer, né? Eu geralmente tenho lazer a todo momento, trabalhando eu tenho lazer, tanto é que a gente se diverte muito no nosso trabalho. O nosso ambiente de trabalho ele é muito divertido, a gente ri muito. Eu É penso que a verdade. advocacia ela não precisa de toda aquela formalidade pesada, aquele ambiente denso. Isso não tira a nossa capacidade técnica, mas e aí no final de semana eu também trabalho, então eu não tenho esse tempo. Se eu estou muito cansada, eu falo, não, agora eu vou parar. Pode ser uma segunda-feira, eu vou parar, eu vou descansar, eu vou fazer alguma coisa e daqui uma hora eu retomo, né? Eu não faço essa diferenciação. Eu recomendo? Não, não recomendo, porque eu acho que isso não se adapta para todo mundo. Eu não faço essa divisão entre CNPJ e o CPF. Para mim, eu sou uma pessoa com todos os módulos em um só. Então, se eu estou muito bem para trabalhar num sábado à noite, eu vou trabalhar no sábado à noite. E se não estou rendendo tanto numa segunda-feira, eu também dou uma paralisada e eu vou seguindo mais ou menos esse fluxo. Eu acho que isso é interessante para nós, por exemplo, os operadores de direito em geral, que não tem uma agenda certa, né? Você Sim. trabalha ali conforme você quiser, você faz seu horário, faz tudo mais, certas audiências, que é quando é algo marcado de fato, Prazo. o trabalho é muito flexibilizado, né? Então eu acho que tem essa maior flexibilização do seu tempo do que a pessoa que realmente cumpre horário, que chega às 8 e sai às 6. Pronto. No meu caso, que eu entro às 9 e saio às 6, né? Então, nesse período, é um período de produtividade. Então, eu realmente faço pessoas que têm tempo exclusivo de trabalho, que você tem um horário de entrada e um horário de saída, é fundamental a gente fazer essa gestão mesmo de diferenciar as pessoas prioritárias. Não que você não vai responder, não possa fazer isso, responder seus amigos e tudo mais, mas no momento de trabalho você deve ser produtivo, na minha visão. Então, no meu Sim. período das 9 às 18, então é o meu período de prestar atenção na produção, na produtividade que eu devo ter dentro do escritório. Então, eu não vou priorizar conversas que não vão me agregar para aquela produtividade. Quando eu saio dali, aí sim, né, a gente responde todo mundo com mais calma, com mais cautela. Mas pensando pelo lado do operador do direito, no futuro, dessa vida que ele vai ter, de ser realmente ser bem flexível em relação ao horário, né, você ter seu dia, você faz seu dia. Então, eu acho que o jeito que você atua nesse modo é muito bom, né? É o essencial, né? Certamente, trabalhar com esse hiperfoco, esse conceito do hiperfoco faz muito parte da minha personalidade e do meu trabalho. Tanto é que quando eu tô com uma coisa assim extremamente urgente, eu peço até silêncio na sala. Eu falo, gente, não converse, não pisca, porque eu tô muito concentrada nisso aqui. E aí, depois que aquilo passa, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, a gente faz os nossos happy hours no meio do dia, a gente faz coisa aleatória. Nosso ritmo de trabalho é muito diferente da maioria dos escritórios. É muito leve, embora nós tratemos de coisas extremamente sérias, que a advocacia é uma atividade muito séria, nós cuidamos do trabalho e da vida pessoal de outras pessoas, né? Então é isso. Sim. Eu amei estar aqui, de verdade. Espero que a gente possa voltar no decorrer desse ano. Tem tanto assunto ainda para a gente conversar, né? Sobre É gestão de mesmo. escritório, nossa, sobre carreira, sobre o direito empresarial, que muita gente aqui é meu aluno. E eu espero que a gente volte e converse mais daqui para frente. Tá Com bom? certeza, vamos marcar. Foi uma honra conversar com você. As pessoas que acompanharam a gente durante essa noite, durante essa uma hora de conversa, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui aprendendo mais, né, explanando esse conceito de produtividade, compartilhando, né, o que vocês fazem, o que nós fazemos.
Foi muito bom, de fato, essa conversa. Como a Valéria falou, é uma conversa que a gente poderia ficar aqui falando por muito mais tempo, É né? verdade, Valéria. Mas a gente vai ter outras oportunidades, né? A gente está com um projeto, o CAESM, juntamente com a doutora Nayara, de fazer um núcleo jurídico lá no IPOG, né? De prática Super, jurídica. estou super Nós empolgada com esse projeto. Está mesmo, gente. Ela fala todo dia sobre esse Todo dia projeto. eu falo disso. Eu falo, gente, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E vocês vão aprender a fazer petição assim, assim, assado. Vocês vão aprender a atender o cliente. Vocês vão aprender a precificar honorários. Vocês vão aprender a pegar a mentira de um cliente. Vai ser assim. Nossa! E eu sou muito empolgada. Top, né? É como eu E eu falei, tô... e esse é tão alinhado às nossas ideias, né? Porque o CAESM veio realmente com este intuito, né? De promover aquilo que a faculdade, que a grade do MEC não te proporciona, né? Então a gente Exato. está aqui acrescentando na sua vida prática, o que você deve fazer. Então a gente falou sobre produtividade, que é fundamental para o procurador de direito, organização e tudo mais, e vamos continuar falando sobre isso, sobre prática, como pegar um cliente mentiroso e tudo mais, né? A outra parte mentiroso, né? Enfim, Exato. e a gente está executando vários projetos, como eu falei, nosso mini curso, as vagas esgotaram, não tem São vaga mais quantas para. vagas? Foram 100 vagas, é o que a gente Nossa. conseguiu para isso. Depois a gente pode pensar em subir mais, né, nos próximos, né, mas a gente precisa ver a questão de plataforma e tudo mais. Mas acho que 100 está começando muito bem. Então hoje teve várias pessoas já, quando as inscrições se encerraram, querendo. Fazer a inscrição, né? Infelizmente não puderam, mas vai ter outras oportunidades, inclusive com a doutora Nayara, né? Estamos planejando também ver se a gente faz um mini curso de férias e tudo Ai, mais, além desse núcleo de práticas jurídicas. Então a gente vai conversando, tem várias ações, siga o CAESM para acompanhar essas novidades e tudo mais, porque a gente está sempre inovando e sempre pensando ou na gratuidade dos eventos, ou se não, um preço super acessível. A exato. gente realmente só cobra quando não é possível fazer gratuito. Então, porque a nossa missão é entregar conteúdo de qualidade, acrescentar na vida profissional e acadêmica dos alunos de forma acessível, gratuita, para quem realmente quer se destacar, quer fazer diferença no futuro. Então, a gente tem honra de ter essas pessoas, de ficar até 3 horas da manhã conversando, planejando projetos para essas pessoas. Foi um prazer novamente falar com vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um. Tenha uma excelente noite. Depois esse vídeo vai estar disponibilizado no YouTube. Doutora, vamos compartilhar aqui, depois você me manda esses tópicos, os 7 tópicos que nós falamos hoje, que nós vamos fazer um feed e publicar aqui, para quem quiser depois fazer um Ai, resuminho de adorei tudo a que a gente ideia. Ótimo. conversou. Fechou? Ótimo. Vou mandar para você e você posta aí, que aí tem acesso para mais pessoas, né? Você vai colocar a live também no Sim. IGTV? Sim, a outra já está no IGTV, essa aqui vai ficar no IGTV até disponibilizados no YouTube. Depois que tiver no YouTube, a gente exclui a live daqui, tá bom? Não, então tá Enfim, bom. Muito obrigada. Eu vou retornar e muito em breve a gente vai ter muita novidade aí sobre esse curso de férias, tá bom? vai Um ser muito beijo, bom. obrigada para vocês. Excelente noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.